Olá, família! Mais um momento do projeto Ceia em Casa. Continuamos com a nossa campanha de óleo de cozinha usado. Não jogue fora, traga para nossa casa, deixe no pátio. Assim, você vai estar colaborando com o projeto social e, ao mesmo tempo, ajudando o meio ambiente. Com vocês, Davi Pinheiro, com o tema Os Ensinamentos de Jesus. Olá, amigos. Mais uma vez aqui. É um prazer estar aqui com todos vocês, aqui nessa casa, matando a saudade desse cantinho que preenche os nossos corações e, com certeza, a vibração de amor que recebemos aqui pelos nossos irmãos espirituais, isso não tem preço. Bom, a Leise me pediu para falar sobre os ensinamentos de Jesus. E a gente sabe da responsabilidade que é falar sobre o nosso mestre, né? E antes de iniciar especificamente falando sobre os ensinos de Jesus, nós vamos falar, segundo a doutrina espírita, o que entendemos, quem foi Jesus, né? Quem é Jesus? Jesus é o nosso governador planetário. Jesus é o espírito mais nobre que habita o nosso orbe terrestre. Jesus não é, como muitos pensam, um pedaço de Deus que veio aqui para fazer um pouco de caridade, nos dar uma pequena ajuda. Não. Até porque pedaço de Deus todos nós somos parte desse grande Criador, desse Pai amoroso, justo e bom, né? E Jesus, ele é o espírito mais nobre que está no nosso orbe e não é à toa. Ele, como nós, foi criado simples e ignorante e percorreu todas as escalas das etapas evolutivas dos espíritos. E em todo esse percurso, esses milênios nesse percurso de vida, tanto encarnado quanto desencarnado, Jesus, ele foi se depurando, foi aprendendo, foi evoluindo, assim como é a obrigação de cada um de nós. Hoje, tudo ele sabe sobre medicina, sobre química, sobre física, sobre astronomia. Ele conhece todos os detalhes dos mundos físicos e dos mundos espirituais. E como governador planetário, ele amorosamente esteve aqui conosco para nos ensinar a verdadeira lei. E que lei é essa? A lei de Deus, a lei imutável. É a lei que não precisa ser derrogada. É a lei que todos nós precisamos compreender para que cheguemos a uma etapa de espíritos felizes. Jesus, ele nos trouxe os grandes conhecimentos que mostra que a verdadeira pátria não é o mundo terreno, né? A verdadeira pátria não é o mundo material, e sim a vida espiritual. A importância que devemos dar à vida espiritual. Jesus, antes que mesmo de estar aqui conosco, em todo o tempo, ele mandou emissários para que nos ajudasse a assimilação dessas verdadeiras leis, né? Antes de Jesus, nós tivemos Sócrates, Platão, Forri, Siddhartha Gautama. Então, tantos mensageiros que estiveram aqui conosco, nos mostrando essa verdadeira lei. Nós tivemos Moisés, que é da primeira revelação, né, considerada por nós do Antigo Testamento a primeira revelação, e depois veio Jesus com a segunda revelação, né, mostrando para nós a importância da caridade, a importância do amor, a importância do perdão, a importância de tratarmos o próximo como gostaríamos de ser tratado. Tanto é que na primeira lei, o que ele fala? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo
como a ti mesmo. Então, devemos, eu sei que é difícil, não é fácil para ninguém. Nós estamos numa infância espiritual, necessitando desses aprendizados, dessa prática, mas nós não podemos deixar para depois. Temos que trabalhar, trabalhar, trabalhar para nos depurar. Mas uma coisa tão importante que a doutrina espírita vem mostrar para nós é que Jesus, como um grande mestre, ele sabia que o povo, a época em que ele esteve encarnado, não tinha condição ainda de avaliar os grandes ensinamentos que eram necessários, assimilar, né, os conhecimentos necessários a esse grande passo. Então, ele prometeu que, quando estivesse no momento certo, ele enviaria o Consolador prometido. E aqui estamos, desde de 1800 e um pouco, né? A gente não pode falar que foi 1865, com o advento do Livro dos Espíritos, mas bem antes, né? Os Espíritos já começaram essa grande jornada de ensinamento a todos nós do que devemos trabalhar para que sejamos espíritos melhores, né? A doutrina espírita, ele veio como Consolador prometido para nos mostrar a cada um de nós aquilo que precisamos. A gente vai se reportar aqui a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, que Kardec faz o seguinte questionamento: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E como resposta, nós temos a menor resposta do Livro dos Espíritos. Simplesmente eles falam Jesus, esse guia e modelo que devemos seguir. E também ele fala na pergunta 626, só por Jesus foram reveladas as leis divinas naturais. Antes do seu aparecimento, o conhecimento das leis só por intuição os homens o tiveram. Aí eles respondem o seguinte: já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Então, esses grandes mensageiros que Jesus mandou, que também já eram espíritos um pouco mais maduros, e vieram aqui ter conosco, preparar essa grande jornada, que foram os ensinamentos de Jesus. Jesus, quando esteve aqui, nada escreveu, mas em todos os seus atos, em todas as suas falas, ele deixou gravado para o mundo inteiro, em todos os tempos, esses grandes conhecimentos. Nós temos na pergunta 627, que diz o seguinte: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dos Espíritos que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Então eles vêm dizendo o seguinte: se os ensinos de Jesus foram tão completos, há necessidade dos Espíritos virem aqui, né, trazer para cada um de nós aquilo ou que ele ensinou ou mais alguma coisa? E nós sabemos que o povo que habitava com Jesus, naquela época, não tinha grande conhecimento. Então era necessário que Jesus criasse um certo véu nesses ensinamentos, que ele não poderia ensinar tudo, e ensinasse muitas coisas por alegorias, né? Por parábolas, alegorias. Então, foi necessário que depois, com o advento da doutrina espírita, os espíritos viessem para cada um de nós revelar o sentido, o verdadeiro sentido dessas leis de Deus, né? Muitos de nós ainda questionamos algumas situações que foram criadas durante todo esse período, até o advento da doutrina espírita. A gente sabe
que muitos tentaram se aproveitar dos ensinos de Jesus para criar caminhos que facilitassem para a doutrina que eles professassem, né? Ou para criar caminhos para eles próprios. E até hoje assim ocorre. Muitas pessoas tentam usar o nome de Jesus para levar alguma vantagem, para obter benefícios. E nós sabemos que o único benefício que a gente tem que se preocupar é o benefício conosco mesmo de nos melhorar ainda mais, conseguindo compreender o verdadeiro efeito da palavra caridade, conseguindo compreender o verdadeiro sentido da palavra amor, né? Daquilo que precisamos para sermos felizes. Nós, como espíritos ainda muito imaturos, nós somos muito imediatistas. E por sermos imediatistas, queremos resultados de tudo para ontem, né? E, na verdade, sabemos que tudo é uma construção, né? Os tesouros que realmente Jesus veio trazer para nós é o verdadeiro tesouro. É o tesouro que as traças não comem, né? E nem a ferrugem corrói. É aquilo que a gente assimila e pode levar assim quando a gente partir daqui. A doutrina espírita, um grande alicerce que ela traz para nós, para que a gente consiga compreender o amor que Deus tem por nós, é a reencarnação, né? Nós, espíritos todos sem exceção, criados simples e ignorantes, vamos evoluindo de acordo com aquilo que a gente procura, de acordo com os nossos méritos, tendo que assumir tudo aquilo que não fizermos direito, muitas vezes repetir várias e várias vezes as lições necessárias, assim o né, no mundo em que vivemos, nas escolas. Se eu não estudar, se eu não praticar os estudos em que eu for aprendendo nas escolas, como é que eu vou conseguir passar para uma série seguinte? E assim é o grande ensinamento que nós temos com relação às leis de Deus, né? A gente sabe que a natureza não dá saltos. Cada um tem um momento certo de chegar a esse conhecimento e assimilar esse conhecimento. Mas não basta só assimilar o conhecimento, tem que saber botar em prática, né? Quão importante é a gente saber colocar em prática todos os ensinos de Jesus, todos os ensinos da caridade. Nós tivemos recentemente, né, grandes professores, Chico Xavier, nós temos Divaldo, nós temos Madre Teresa de Calcutá, tantos, Irmã Dulce, né? Tantos nos mostrando a importância do amor, a importância da caridade. Então, inclusive tem uma frase de Madre Teresa de Calcutá que eu acho linda, que diz o seguinte: quando a gente desencarna, né, e quando chegar ao juízo, o verdadeiro juízo, que é a nossa própria consciência, né, que vai nos avaliar, quando a gente chegar lá, Deus não vai querer saber simplesmente quantas bocas eu alimentei, quantas pessoas eu cuidei, quantas pessoas eu vesti. Mas ele vai querer simplesmente saber quanto amor que eu investi nesses momentos em que eu estava ajudando. O que isso quer dizer para nós? Não basta simplesmente a gente dar esmola, como assim pode dizer. Não adianta a gente, eu vou dar aqui para que ele não venha me perturbar mais. Não, esse não é o verdadeiro sentido. A gente faria isso sabendo que aquela pessoa, se fosse o nosso filho nos viesse pedir alguma coisa, a gente ia tratar com desdém? A gente ia dar simplesmente para se livrar dele? Não ia fazer isso. Então, até porque, como nós somos espíritos reencarnacionistas, né? Estamos em várias vidas
A gente não sabe com aquele que a gente cruza, muitas vezes que a gente vira as costas para ele, ou simplesmente dá como se ele não fosse ninguém. E ele pode ter sido o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, o nosso filho, numa encarnação anterior. E isso nos serve de grande aprendizado, porque o que nós gostaríamos de receber no momento de aflição? Simplesmente uma palavra para a pessoa se livrar de nós, ou gostaríamos de ter a atenção devida? Né? Muitas vezes, quando as pessoas, o grupo que sai das casas de caridade e para fazer alguma doação, pessoas que ainda estão na sarjeta, precisando de ajuda, não basta simplesmente você entregar uma quentinha, entregar uma sopa, né? Madre Teresa de Calcutá também falava que a primeira caridade que tem que ser, deve ser o sorriso. Você deve acolher aquela pessoa primeiro com o seu amor, com o seu sorriso e agradecer a Deus por estar ali naquela situação. Porque poderia ser o contrário e poderia não haver ninguém para lhe estender a mão. E nós estando na situação de poder ser aquele que doa, poder ajudar aquele que está na aflição, né? Nesse momento de pandemia, eu participo de um grupo que quantas vezes a gente recebe a mensagem pedindo oração para o pai que está internado, para o irmão que está internado, um amigo, um filho. E a gente simplesmente, esses grupos normalmente são grupos de Facebook, mesmo que a gente não possa se aproximar, é um meio que a gente tem de se aproximar das pessoas, né? Através das mídias, e simplesmente botar aquele curtir. Se a pessoa está pedindo ali uma palavra ou uma oração, não nos custa nada. Mesmo que a outra pessoa não saiba que você fez a oração, mas não nos custa nada a gente fechar os nossos olhos e fazer uma oração a Jesus para que possa abençoar aquela pessoa. Aí vem aquela pergunta, mas ela não vai saber, mas a nossa consciência vai saber. O mais importante para todos nós é a nossa consciência. É aquilo que a gente está fazendo com os ensinamentos que Jesus colocou à nossa disposição. Não basta simplesmente a gente ser aquela pessoa que vem na frente, fala, ou ser aquela pessoa que aconselha, se a gente não sentir verdadeiramente aquela situação, se a gente não procurar praticar. Não quer dizer que muitas vezes a pessoa que aconselha, a pessoa que faz oração pela outra, que ela esteja sem problema ou que ela seja melhor, muito pelo contrário. Mas ali é o momento em que a gente põe em prática todos os ensinamentos de Jesus. Momento que a gente reflete o nosso papel, aquilo que a gente verdadeiramente está fazendo aqui, nesse planeta escola, nesse planeta mãe. Tudo aquilo que a gente precisa, a gente olha a natureza perfeita, tudo aquilo que Deus colocou à nossa disposição. Mas o que a gente está fazendo com tudo aquilo que Ele põe para nós? A gente vê das mensagens da Leise no início, pedindo às pessoas a coleta de óleo, muitas vezes a ajuda a mães que precisam de um amparo. A gente vê que as tampinhas de garrafas, PETs, muitas coisas que a gente junta e para a gente não é sacrifício nenhum, isso vem trazer para nós, para outros e para a própria natureza, né, o benefício. É necessário que, se a gente quer viver num país melhor, ou se a gente quer viver, melhor dizendo, se a gente quer viver num mundo melhor, é necessário que todos estejam com a mesma vibração. Não adianta eu estar numa vibração, vamos dizer, feliz, e o próximo ainda passando necessidade. Então,
Vamos cercar as lágrimas, vamos ajudar o próximo, vamos fazer verdadeiramente como se fosse o Pai que estivesse ao nosso lado. Se a gente estivesse na frente de Jesus, o que a gente faria? Ou se a gente estivesse no lugar de Jesus, o que Jesus faria? Seria o verdadeiro pensamento que nós deveríamos ter. Então, coloquemos em prática todos os ensinamentos, estudemos bastante o Evangelho e, principalmente, pratiquemos o Evangelho na sua essência. Não é fácil para ninguém, mas todos temos que dar o primeiro passo e que esse passo seja contínuo. Fiquem com Deus.